A primeira marca após o regresso. Chega aquele momento no qual sobreviveste à tua noite mais escura e despertas para a verdade mais cruel. Aquilo que viste lá embaixo, mas ninguém consegue compreender. As palavras falham antes mesmo de nascerem. Quererias falar, contar o que se passou contigo naquele interior. Porém, a linguagem mostra-se demasiado limitada para isso, demasiado superficial, incapaz de suportar o peso daquilo que contemplaste no teu próprio submundo. Esta primeira ferida da ascensão à superfície é aquela visão límpida que abre um abismo mudo entre ti e aqueles que ainda habitam o nível superior. No teu olhar já reside algo que nenhum abraço consegue tocar. Um conhecimento que está para além do conforto, para além da compreensão. Regressaste, mas não melhoraste. Voltaste diferente, e essa diferença assusta até a ti mesmo. O que vou partilhar agora é o paradoxo que Carl Jung compreendeu profundamente no nascimento do indivíduo. Não regressa uma versão aperfeiçoada de si mesmo, mas alguém completamente outro. Este vídeo conduz-te através dessa transformação psicológica e espiritual, que só reconheces verdadeiramente depois de teres atravessado o limiar daquelas coisas sobre as quais ninguém fala. O que te aguarda do outro lado da tua metamorfose mais profunda? Vamos observar por que motivo o mundo se torna simultaneamente mais transparente e mais distante. Por que razão se desintegram relações que julgavas eternas, e por que outras se fortalecem? O que significa, segundo Jung, aquela liberdade terrível que chega quando finalmente abraças aquilo que outrora rejeitavas? Permanece comigo, pois talvez este seja o único mapa que te ajuda a orientar-te neste mundo novo e estranho onde acabaste de chegar. A perda que não passa. A perda que agora carregas não é a perda de uma pessoa ou de uma situação. Trata-se da perda da inocência espiritual. Não há caminho de volta para aquelas respostas que outrora ofereciam segurança. Não é possível voltar a escalar para o colo das antigas crenças. A fissura já está presente, e aquilo que penetrou por ela transformou também o modo como percebes o mundo. Permaneces na mesma sala, as mesmas pessoas rodeiam-te, e contudo, nem a ti próprio te reconheces. A diferença é incompreensível. Eles mantiveram-se intactos. Tu jazes em ruínas no teu interior, e ainda assim saíste vivo. Isto traz o primeiro silêncio, aquele que já sempre permanecerá contigo. Não o silêncio da ausência de palavras, mas daquele que viu algo que já não pode deixar de ver. Jung escreveu muito sobre o nascimento do indivíduo, sobre o mergulho na escuridão, sobre o confronto com a tua sombra, mas falou menos sobre o que vem depois. Aquela solidão radical que começa com a integração, quando já não foges de ti mesmo, quando finalmente enfrentas aquelas partes que rejeitaste durante toda a tua vida. E não apenas as enfrentas, como também te sentas ao lado delas. Algo se desloca dentro de ti. Entras no espaço psíquico que a maioria das pessoas tenta evitar durante toda a existência. Já não fazes parte do inconsciente coletivo. Já não pertences àqueles que procuram segurança em ilusões partilhadas. Os papéis baseados em acordos, as mentiras confortáveis, a realidade comum, tudo se torna transparente, e essa transparência expulsa-te. Reparaste que vês as pessoas de forma diferente ultimamente? Não se trata de julgamento, embora outros possam facilmente interpretar mal. É visão clara, crua, não solicitada, implacavelmente precisa. Vês como projetam as suas próprias sombras sobre o parceiro, sobre os filhos, sobre os colegas. Sentes como as suas feridas não processadas se movem em cada frase que pronunciam? Quando falam, não escutas apenas as suas palavras, escutas o medo por trás delas, a evitação, o agarrar convulsivo à ilusão do controle. Isto acontece quando alguém integra a sua própria sombra. Desenvolve-se uma sensibilidade quase insuportável para a evitação da sombra dos outros. A ruptura do campo comum. Jung chamou participação mística aquele estado em que te identificas instintivamente com os outros. Quando as fronteiras se dissolvem e te tornas emocionalmente uno com o grupo, mas após a noite escura, esta participação inverte-se, desligas-te, sais do campo emocional comum, e esta separação sente-se como exílio. Já não vibras no mesmo comprimento de onda que eles. Eles falam uma língua que já não chega aos teus ossos.
e tu irradias numa frequência que eles já não conseguem ouvir. Esta solidão não depende de circunstâncias, é ontológica, presente ao nível da existência. Existe uma solidão peculiar que apenas é familiar para aqueles que se reconciliaram com aquilo que outros ainda negam. A luz da tua sombra. Tu já não negas as tuas partes destrutivas. Observaste-as de perto, a crueldade, o egoísmo, os impulsos manipuladores, aquilo que Jung denominava sombra. E descobriste que estas não se opõem à tua luz, mas que a tua luz se alimenta delas. Entretanto, ao teu redor, todos continuam a representar um espetáculo infinitamente cansativo. Parecer boa pessoa, manter-se aceitável, corresponder às expectativas. Isto já não te interessa, já não pode interessar-te. Essa parte morreu no fogo. A lição mais difícil não é salvar. E agora que vês a vulnerabilidade dos outros, vês demasiado bem, chega uma tentação perigosa, o desejo de os salvares, de os conduzires para fora daquilo que só eles podem percorrer. Mas a tua própria descida ensinou-te algo. Ninguém pode ser salvo da sua própria noite escura. Este é um caminho que exige coragem, e toda tentativa que os retirasse prematuramente dali apenas adia o seu regresso. Aprendes a estar presente sem corrigires nada, a manter o espaço sem interferires. A respeitar aquele direito sagrado que pertence a cada ser humano, a sua própria transformação. E isto é mais difícil do que pensarias. Quando a linguagem já não basta, algo muda na tua relação com a linguagem depois de regressares. O desejo de compreensão, aquela força que impulsiona grande parte da comunicação humana, de repente começa a dissolver-se. Já não queres contar tudo. Descobres que para alguém realmente compreender pelo que passaste, teria de ter atravessado as mesmas paisagens interiores. As palavras são pontes, sim, mas existem perspectivas que a linguagem já não consegue atravessar. E então aceitas a solidão. Não como um problema que deve ser resolvido, mas como companheira. Transforma-se numa presença silenciosa e digna ao teu lado. As conversas superficiais cansam-te subitamente ao nível físico. O teu corpo retrai-se quando alguém pergunta: "Então, como estás?" E esperas respostas aprendidas. Saíste da maquinaria azeitada da conversação. O ruído da máquina já raspa o teu sistema nervoso como lixa. Não porque te acredite superior, mas porque mudaste, estiveste embaixo. E agora tudo que apenas arranha a superfície parece uma ofensa à verdade que encontraste com tanta dificuldade. Já não procuras conexão, procuras testemunho. Não é o antigo tipo de ligação que falta. Agora precisas de testemunhas, almas que suportem o peso da tua verdade sem quererem aliviá-la, corrigi-la ou moldá-la de forma mais confortável. O ego que queria afirmar-se morreu. Aquela parte tua que representava para obter aplausos, que media o seu valor pelo reconhecimento, que procurava feedback constante, não sobreviveu à noite escura. O que permaneceu é mais silencioso, e já não são necessários espelhos externos para saberes quem és. A morte da máscara. Este é aquele eu social de que Jung falava. A identidade construída que medeia entre o teu mundo interior e as expectativas da sociedade. Quando esta máscara colapsa, nasce algo mais autêntico, mas também mais invisível. A tua própria luz agora possuis, mas não a exibes, não por modéstia, mas por profundo respeito por aqueles que apenas agora começam a habituar-se à escuridão. Existe um paradoxo estranho nesta invisibilidade. Chegaste agora ao núcleo de ti mesmo, a presença pura, sob o condicionamento, e, contudo, escondes-te. Por quê? Porque compreendeste. Nem todos estão preparados para a luz completa. Se brilhares excessivamente em espaços que ainda não suportam essa luz, não ajudas ninguém. Não iluminas, cegas. A sensibilidade da compaixão. Por isso, aprendes a afinar com subtileza. Encontras os outros onde eles estão. Não desces até eles condescendentemente, encontras-os horizontalmente, sem rebaixares a tua verdade, mas também sem a forçares sobre aqueles que ainda não a podem receber. Esta é uma dança delicada. Exige consciência constante,
sensibilidade quase dolorosa, a capacidade de estar completamente presente e simultaneamente contido. Começaste a habitar dois mundos simultaneamente. Aqui na superfície, onde funciona a vida cotidiana, onde as pessoas cumprem os seus papéis, onde as estruturas se mantêm, e depois aquele outro lugar, aquela profundidade interior, onde as verdadeiras transformações acontecem, onde as almas se encontram sem máscaras, onde a linguagem já não é necessária, porque a compreensão flui diretamente. E descobres que consegues movimentar-te entre ambos, não sem esforço, mas com crescente fluidez. Não porque sejas especial, mas porque foste forçado a aprender. A descida ensinou-te a navegação. A escuridão deu-te olhos para ver em múltiplas dimensões. O isolamento presenteou-te com a capacidade de estar sozinho mesmo em multidões e de estar profundamente conectado mesmo em solidão. A transmissão silenciosa. Existe algo que acontece sem palavras. Uma troca que ocorre abaixo da superfície da linguagem. Quando alguém que passou pela própria descida encontra outro que também desceu, não é necessário falar sobre isso. De facto, falar muitas vezes diminui o reconhecimento. Existe apenas aquele momento de visão, aquele aceno silencioso, aquele conhecimento partilhado que não precisa de confirmação. E descobres que a tua presença se tornou algo diferente. Já não procuras impressionar. Já não tentas provar nada. Simplesmente existes, e essa existência transporta algo. Uma qualidade de ser que outros sentem, mesmo que não consigam nomeá-la. Alguns aproximam-se, atraídos por algo que não compreendem. Outros afastam-se, inquietos com algo que não conseguem identificar. E ambas as reações estão corretas. Não és para todos. Nunca pretendeste ser. A tua transformação não foi para a conveniência dos outros. Foi para a tua própria integridade, para a tua própria totalidade, para o teu próprio tornar-te aquilo que sempre estiveste destinado a ser. O preço da individuação. Jung sabia disto intimamente. Sabia que tornar-te indivíduo, tornar-te verdadeiramente tu próprio, implica necessariamente separação. Separação do coletivo, separação das expectativas, separação mesmo daqueles que amas, mas que não conseguem seguir-te neste caminho. Ele chamava isto o preço da consciência, e é um preço elevado. Mas também sabia algo mais. Sabia que a alternativa, permanecer adormecido no conforto coletivo, no consenso reconfortante, na identidade emprestada, essa alternativa é uma morte lenta. Uma morte da alma, enquanto o corpo ainda respira. E essa morte é infinitamente mais dolorosa do que a solidão da individuação. Por isso escolheste, mesmo que não sentisses como escolha. Por isso desceste, mesmo quando cada célula do teu corpo gritava para voltares atrás. Por isso permaneceste no fogo, quando tudo em ti queria fugir. Porque em algum nível profundo sabias que esta era a única saída. Não uma saída da dor, mas uma saída através da dor, para algo mais real, mais verdadeiro, mais vivo. E agora que regressaste, ou melhor, agora que emergiste, porque regresso implica voltar a algo anterior, e tu nunca podes voltar. Agora descobres algo surpreendente. A solidão que temias, a separação que evitavas, a diferença que te assustava. Tudo isto se tornou teu maior tesouro. Porque finalmente podes respirar. Finalmente podes ser. Finalmente não precisas de fingir, performar, adaptar, diminuir, explicar, justificar. Podes simplesmente existir como o que a transformação te fez. E essa existência, essa permissão radical para ser exatamente o que és, isso é liberdade. Não liberdade de algo, mas liberdade para algo. Liberdade para viveres a partir do teu centro. Liberdade para falares a tua verdade. Liberdade para escolheres os teus caminhos. Liberdade para amares profundamente aqueles poucos que conseguem encontrar-te neste novo território. Liberdade para soltares gentilmente aqueles que não conseguem, o guardião do limiar. E percebe algo mais. Sem o escolheres, sem o planeares, tornaste-te algo, um guardião do limiar. Alguém que esteve lá embaixo e regressou. Alguém que conhece o território,
alguém que pode segurar espaço para outros que estão a descer. Não escolheste isto, herdaste. Não escolheste este papel, mas agora és aquele que guarda a ferida integrada, que se lembra daquilo que apenas a queda pode ensinar. Compreendes coisas sobre a psique humana que não se podem aprender em livros, coisas que só sabes se enfrentaste a tua própria profundidade cara a cara. O conhecimento que não escondes, apenas não partilhas com qualquer pessoa. Aquilo que agora sabes, não o proteges escondendo, mas abrindo-o apenas para aqueles que estão prontos, que não o pediram facilmente, que pagaram o preço do confronto interior, que desceram às suas próprias profundezas e não fugiram delas. Existe um fenômeno que Jung observou, mas raramente enfatizou: a transmissão silenciosa. Quando não há ensino, não há palavra, não há método, apenas presença. E esta mera existência já é por si autorização. Autorização para outros também iniciarem a descida. A tua sobrevivência legitima a queda deles. A tua integração convida o trabalho de sombra deles. O mero facto de que existes já comunica: é possível ir para a escuridão e regressar. E o que aguarda do outro lado é mais verdadeiro do que qualquer coisa que conheceste antes. A liberdade da aceitação. E quando aceitas completamente este caminho, chega algo de forma surpreendentemente livre. Já não esperas que alguém compreenda pelo que passaste. Soltás a necessidade de que a tua transformação faça sentido aos olhos dos outros. Aceitas que este caminho é apenas teu? Talvez seja ilegível para outros, mas não deixa de ser real. E então, encontras os outros, aquelas almas raras a quem não precisas de explicar nada, porque também caminharam pelo seu próprio submundo. Reconheceis-os imediatamente, não nas palavras, mas na sintonia, naquela frequência característica que apenas irradia quem já morreu e renasceu enquanto respirava durante todo o processo. O regresso que já não é regresso. Pensas que regressaste, mas este já não é o mesmo lugar. Caminhas sobre a mesma terra, mas os teus pés já não pertencem à mesma gravidade. O mundo não mudou, mas a tua relação com ele transformou-se radicalmente. Estás aqui, e contudo não completamente. Estás presente na vida, mas não estás nela da mesma forma que anteriormente. Este é o estado entre dois mundos. Não completamente aqui, mas também não completamente ali. Provavelmente permanecerá, e de forma estranha encontras paz nesta transitoriedade constante. Desfazeres silenciosos, as antigas conexões dissolvem-se sem discussão. Não acontece nada espetacular, simplesmente caem, como as folhas de outono dos ramos. Não porque alguém falhou, mas porque as vibrações já não se encaixam, já não cabes naqueles espaços. Aquelas conversas que outrora te prendiam, agora soam vazias. As coisas que outrora te consumiam, agora parecem distantes. Os valores ao longo dos quais organizavas a tua vida já não te falam. Esta dissolução não exige força, não requer decisão, apenas rendição, a aceitação de que algo já se completou e é tempo de soltar. Encerramento. O ensino sem ensino. A fase final não é o regresso, mas a presença entre os dois. Não como professor, não como líder, não como iluminado, mas como ser humano que percorreu o caminho e não indica a direção, apenas está presente e permanece contigo na escuridão. O silêncio que já não é solidão. A solidão não se tornou um estado transitório, não é uma fase que sobrevives para regressares à conexão. Isto é importante. Não estás sozinho porque estás a curar-te. Estás sozinho porque te curaste para uma frequência que poucos alcançam. E existe algo de paz profunda quando finalmente paras de lutar contra esta realidade. A tentativa cansada de atravessar algo que é intransponível, de traduzir aquilo que é intraduzível, de te conectares onde não existe nível de consciência comum. Tudo isto pode finalmente silenciar-se. Aceitas a solidão como estado natural. E nesta aceitação, a solidão transforma-se. Não é carência, mas torna-se lar. Não te curaste, transformaste-te. A noite escura não te curou, transformou-te, e esta diferença muda tudo. Curar significa regressar a uma antiga integridade. Transformar significa tornar-te algo que anteriormente nem sequer existia. Não recolheste aquele teu antigo eu que eras antes da crise. Essa pessoa desapareceu.
E é bom que tenha desaparecido. No seu lugar, nasceu alguém diferente. Alguém que nem sequer conseguirias ter imaginado antes. Alguém que a escuridão forjou e o silêncio temperou. Esta transformação é irreversível e completa. A solidão torna-se santuário. A rendição final chega quando soltás aquele desejo de que alguém compreenda pelo que passaste. E naquele momento em que aceitas que a tua transformação é apenas tua, acontece algo silencioso, mas profundamente sintonizador. A solidão que até agora parecia castigo, torna-se santuário, e neste espaço, nesta amplitude, finalmente os encontras. Não são muitos, mas são suficientes, aqueles que falam a tua língua, porque também a aprenderam no submundo. O reconhecimento é imediato, sem palavras. Acontece num olhar, antes mesmo de alguém falar. Eles são agora os teus. Não aqueles que te conheceram antigamente, não aqueles que observaram a tua mudança de fora, mas aqueles que desceram as suas próprias escuridões e agora carregam o mesmo silêncio que tu. Jung conhecia precisamente este caminho. O nascimento do indivíduo é sempre solitário. Sabia que tornar-te tu próprio implica abandonares o conforto coletivo, as ilusões partilhadas, a prisão mental aprovada por todos, onde cada um pode permanecer em paz, apenas não pode despertar. Sabia que a psicologia viu que o preço da completude psicológica se mede naquelas relações que já não conseguem sustentar a verdade naquilo que te tornaste. E sabia que a recompensa não é o aplauso de muitos, mas o reconhecimento dos poucos que realizaram o mesmo trabalho sagrado. O paradoxo, tornaste-te mais e mais irreconhecível. O que agora está claro, aquilo que tu vês após a noite escura, a maioria nunca verá. Não porque sejam incapazes, mas porque não estão dispostos. O preço é demasiado alto, o risco demasiado grande, o desconforto demasiado intenso. Por isso eles permanecem na superfície. Tu habitas a profundidade. E esta distância entre vós nunca desaparecerá completamente. Este é o paradoxo final da transformação. Tornas-te cada vez mais tu próprio e cada vez menos reconhecível. Encontras a tua verdade e, entretanto, pedes a tua tribo. Ganhas tudo e soltás aqueles que não conseguem acompanhar-te neste novo território conquistado. Mas também vês isto. Vês o presente que se esconde no isolamento. Finalmente és livre. Livre para não teres de representar. Livre para não te justificares. Livre para não te cansares, tornando-te digerível para aqueles que, de qualquer forma, não conseguiriam acolher a tua verdade. Livre para seres exatamente como a escuridão te mostrou, sem pedidos de desculpa, sem tradução, sem compromisso. E esta liberdade, esta permissão radical para existir. É por isto que percorreste o submundo. Esta é a recompensa que suporta todas as perdas. Se te reconheces, se nesta história também te identificas, se estas palavras chegam àquele lugar onde apenas a verdade cabe, então subscreve o canal. Este espaço dirige-se àqueles que já atravessaram o fogo e agora veem com outros olhos. Escreve uma palavra nos comentários, apenas uma. Uma única palavra que diga onde te encontras agora, na tua própria transformação. Não é necessária explicação. Aqueles que sabem compreenderão. E não te esqueças da tua coragem, de que olhaste para dentro da escuridão. Autoriza outros também a enfrentarem a sua própria. A tua integração é presente para o coletivo, mesmo quando este não o reconhece. Continua a percorrer o teu caminho. Aqueles que precisam de te encontrar reconhecerão a luz que carregas, mesmo que ainda esteja velada.